ninguém como o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossas meditações em Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. A gente pensa no ser humano, a gente olha para a gente mesmo, né? E por mais que a gente veja mensagens motivacionais aí, né, tem um monte de videozinhos que rola na internet, né, de superação. Você já deve ter visto vários desses, né? E que, não, você pode chegar mais longe, você pode fazer mais coisas. E realmente, a gente fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e realmente o homem tem uma capacidade muito grande. É só a gente olhar a nossa volta, né? As construções, as tecnologias, tudo coisa desenvolvida pelo ser humano. E pessoas que fazem tanto intelectualmente como fisicamente. A gente vê umas pessoas fazendo coisas que se falam, isso é impossível, né? Outro dia mesmo, essa semana, eu vi na internet uma moça fazendo um contorcionismo. Ela parecia que girava ao contrário, né? Assim, um negócio... Nossa, se eu tentar fazer isso... Então a gente vê pessoas que excedem, assim, parece que excede alguns limites, mas no final das contas, todos nós somos limitados. Por mais que a gente consiga fazer várias coisas, que o homem consiga fazer várias coisas, nós temos um limite. Temos ou não temos? Todos nós. Alguns têm um limite mais baixo, outros têm um limite mais alto, mas todo ser humano é limitado. E existe uma limitação que aí é invariável. Todos têm. Que todos vão morrer. Então a nossa vida tem um limite. Então, mas nós temos o nosso limite físico, nós temos o nosso limite intelectual, e nós temos o limite do nosso dia a dia, de coisas que a gente gostaria de poder mudar e não pode. É ou não é? Que aí você pode fazer a força que quiser, pode pensar o quanto quiser e não vai mudar. Tem muitas coisas que a gente não pode mexer. O clima, por exemplo. Se está frio, você põe uma blusa, mas você não pode mexer no clima. Está calor, você tira a blusa, mas não pode mexer no clima. E tantas outras coisas que estão fora do nosso controle. Então, o ser humano é limitado pelo tempo. O tempo passa, a gente não pode voltar, não tem o que fazer com ele. O que passou, passou. O futuro você ainda não viu e não vai ver, só quando ele chegar, e aí já é presente, não é mais futuro. Ou seja, a gente não tem controle nenhum sobre o tempo, sobre o espaço. Né? Quantas de nós aqui não gostaríamos de estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Mas não pode. Né? Tá lá trabalhando e ao mesmo tempo assistindo um filme. Né? Tem gente que faz isso, mas não deveria. Né? Mas aí não está trabalhando. A gente tem o nosso limite do corpo, né? A gente sente dor, cansaço, fome, sede, né? Sem exceção. Como eu falei, nossa limitação da mente. A gente pode pegar o cara talvez mais inteligente do mundo aí, ele vai saber um monte de coisa, mas vai ter um limite. Vai ter coisas que a gente vai perguntar para ele não vai saber responder. Não vai conseguir resolver um problema matemático que seja, porque existe uma limitação. A gente é limitado pela nossa vontade. Né? A gente não consegue fazer aquilo que a gente deseja sempre. Consegue? Ou você faz tudo que você tem? Tudo que você deseja, você realiza. É assim? Não, né? Antes fosse, né? Mas não é. E claro, a gente tem um limite, inclusive na nossa fé. Não porque a fé que vem de Deus, ela é ilimitada. Mas nós limitamos a fé, é ou não é? E é sobre isso que o nosso texto vai falar. A gente vive então cercado por margem, por cercas, né, por limitações, mas aí a gente tem um Deus que não é preso a nada disso. Um Deus que não tem nenhum limite. Nenhum desses que a gente falou aqui
é um limite para Deus. E aí, como eu falei da nossa fé, às vezes a gente limita a nossa fé, porque a gente às vezes compara Deus com a gente. Fala, não, Deus é poderoso, mas acho que não tanto assim para realizar esse tipo de coisa. E aí é que a gente começa a limitar a nossa fé. Mas o nosso texto aqui começa falando: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. E é interessante esse texto de Paulo aqui, só abrindo um parênteses, porque a gente vem estudando aqui, né, desde o capítulo 1, e Paulo vai falando ali sobre a obra de Cristo, e fala da separação entre os judeus e os gentios, que agora não existe mais, e ele vem desenvolvendo esse assunto, né, e a gente falou lá no início do capítulo 2, que tirou a gente da morte, a gente estava morto e ele nos ressuscitou, e ele vem trabalhando essa temática toda. Quando ele chega no final desse capítulo 3, é interessante, se você ler o texto na sequência, você vai perceber isso, que parece que de repente Paulo, parece que ele deu uma desviada do assunto, assim. Quem conseguiu perceber isso lendo o texto na sequência? Se você vir lendo no capítulo 3 mesmo, quando ele chega nesses 2 últimos versos, peraí, mas Paulo estava falando uma coisa, de repente ele... E a gente percebe que o que acontece? O próprio Paulo, ao estar escrevendo essa carta e aos Efésios, de repente ele esquece talvez que ele está falando com os Efésios. E agora ele olha para Deus. E aí ele faz uma declaração de adoração aqui. Por isso é chamada a doxologia, né, do final do capítulo, que é exatamente essas palavras de adoração. Paulo, ele mesmo estarrecido diante de tudo aquilo que ele está apresentando sobre a obra de Deus, que ele fala: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, muito além do que pedimos e imaginamos. Paulo, ele mesmo abismado diante da capacidade daquilo que Deus tem feito. E ele fala: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, muito mais aquilo que a gente imagina. Porque ele está falando aqui com os Efésios, explicando para eles a obra do Senhor, que é uma coisa, né, a gente viu lá, coisas que nem os anjos conseguem saber. Deus não revelou nem aos anjos, ele revela à sua igreja. E aí, diante disso, Deus faz muito mais do que aquilo que a gente imagina ou pede. A gente nem conseguiria pedir algo assim para Deus, e ele fez. Porque ele é poderoso para fazer muito bem todas as coisas, muito além daquilo que a gente imagina. Então o nosso Deus, ele é o Deus do além. Ele não é o Deus limitado pela nossa mente, pelas nossas ideias, pelas nossas capacidades, e nem pela nossa própria fé. Deus é muito além, né? Ele é além daquilo que a gente pede, ele é além daquilo que a gente pensa, e principalmente além daquilo que a gente merece. Porque se fosse limitado ao que a gente merece, né? O que seria de nós se Deus fosse limitado ao que a gente merece? Mas ele não é. Deus não tem limites, né? E aí, fazendo um contraponto com o que eu falei antes, né? Deus não é limitado ao tempo, ele é eterno. Ele não é limitado ao espaço, ele é onipresente. Ele não é limitado no conhecimento, ele é onisciente, né? Ele não é limitado nas suas ações, ele é onipotente, tá? E o mais impressionante de tudo, e que eu acho que é o que Paulo aqui ficou realmente admirado, o amor de Deus não tem limite. Não existe um limite para o amor de Deus. Não, eu só amo até aqui, ó. Agora, essa igreja aí está fazendo esse negócio, eu vou parar, não vou mais amar. Você consegue imaginar Deus, né? Não estou gostando mais, vou parar de amar. Não, eu amo só até aqui, a partir daqui já não dá mais. Se fosse assim, a gente estava perdido. Nós ofendemos a Deus todos os dias. É ou não é? E Ele continua nos amando, porque o amor dele não é limitado ao que a gente faz, nem ao que a gente merece. Ele despeja sobre nós a sua graça. E aí, quando a gente pensa nisso, e eu falei lá no começo que às vezes a gente é limitado pela nossa fé, ou seja, a gente limita a nossa fé, porque a gente passa às vezes a orar a Deus como um ser humano que tem limites. Quem aqui já nunca pensou, você está diante de uma situação, não vou orar por isso não, melhor não, Deus tem outras coisas para se preocupar. Quem tem outras coisas para se preocupar são seres humanos. Deus é todo poderoso.
Ele não tem divisão de tarefas. Enquanto ele está fazendo uma coisa, não, agora estou dando atenção para essa pessoa, não posso dar atenção para outra. Não existe limitações para Deus. Só que às vezes a gente encara Deus dessa maneira. A gente põe Deus na nossa perspectiva. E uma vez eu vi um pastor falando sobre isso, que esse é o nosso grande erro. Quando a gente tenta entender Deus pela nossa ótica, comparando Deus com a gente. Então a gente pega um ser humano e aí coloca Deus nessa lente. Não, tem que ser o contrário. Nós somos criados à imagem e semelhança dele, não Deus a nossa imagem e semelhança. Só que nós fazemos de Deus, às vezes, a nossa imagem e a nossa semelhança. Se nós somos limitados, então Deus também é. Se Deus não pode, se a gente não pode, então Deus acho que também não pode. Só que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele pode tudo. Então, essa perspectiva de Deus aqui tem que mudar a nossa forma de enxergar todo o mundo. Tem que mudar, como a gente sempre fala, da nossa cosmovisão. Olhar Deus dessa maneira, é isso que Paulo está vendo, é isso que Paulo conseguiu perceber, e por isso ele tem essa explosão de adoração aqui, no meio da sua escrita teológica, porque ele ficou diante de quem Deus é. Deus se revelou, ele mostrando Deus para os efésios e para a gente, ele fica, é para mim que isso aqui também. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu oro, é o Deus que me resgatou, é dele que eu estou falando. Então, aquele que é poderoso, a ele seja a glória. Né? Paulo não se contém, e é dessa maneira que nós temos que agir como Paulo. Nós temos domingo após domingo falado aqui sobre a obra de Deus, sobre quem Deus é, e como que nós reagimos a isso. Legal, bom saber disso. Agora aprendi uma nova. Não, isso tem que gerar em nós realmente essa reação. Glória seja ao Deus que faz tudo isso por mim. Aquele que é todo poderoso, que faz muito além daquilo que eu imagino, que eu penso. Tem que mudar o nosso dia a dia. Tem que mudar a nossa oração. Nós temos que orar todos os dias com essa perspectiva. Eu estou orando àquele que pode todas as coisas. Eu não estou pedindo para alguém como eu peço para uma outra pessoa, que tem as suas limitações. Não, eu estou pedindo para aquele que não tem limites. Aquele que pode tudo. Aquele que tem o tempo nas suas mãos, que tem o governo das coisas nas suas mãos, que chama, como a gente cantou aqui, as estrelas pelo nome, que faz elas ficarem no lugar onde elas estão. Esse é o nosso Deus. E a gente às vezes limita na nossa mente Deus, porque Deus não é limitado. A gente limita Deus. Então é melhor eu tentar resolver, porque Deus não pode. Ele pode tudo, muito além daquilo que a gente pede, inclusive. Mas o que a gente tem que entender aqui, é que Paulo, ele não está dando uma receitinha de oração poderosa, que você vai alcançar tudo o que você quer, porque Deus é todo poderoso. Então, não é uma questão de, Deus pode tudo, então pede o que você quiser. É como se fosse uma receita de sucesso. Não, o que Paulo está mostrando aqui é quem Deus é. E que Ele tem todo o poder para todas as coisas, sem limitações. A questão não é que, então eu vou pedir qualquer coisa para Deus, e Ele vai me atender. Não se trata disso. Se trata de saber quem Deus é. Porque Deus não é nosso servo. Deus é o nosso Criador. É o nosso resgatador. O nosso Redentor. O nosso Rei. É o contrário. Nós somos seus servos. Mas nós temos um Rei que pode todas as coisas. E que não é um rei tirano. É um rei cheio de amor. Porque o amor dele também não tem limite. Quando a gente olha para os seres humanos e a gente vê um rei, às vezes um rei muito poderoso, que tem... Você vê na história, os reis mais poderosos que tiveram eram reis impiedosos. É ou não é? Porque para ele conseguir ampliar o seu reino, ele não podia ser piedoso. Ele não podia perdoar, porque senão ninguém respeitava. Nosso Deus não é assim. Ele é o Deus todo-poderoso, que ninguém pode limitar o poder dele, e Ele é cheio de graça. Cheio de bondade. Ele é puro amor. Deus não é vingativo, Deus não é rancoroso, Deus é gracioso.
E é essa percepção que nós temos que ter dele. Quando nos sentarmos, nos ajoelharmos, a maneira que a gente estiver em pé, quando a gente parar para orar, é essa perspectiva que a gente tem que ter de Deus. É o Deus Todo-Poderoso que pode tudo e que ao mesmo tempo me ama incondicionalmente. É com Ele que a gente está falando. A gente não tem que, Senhor, eu não sei, eu queria te pedir, mas não sei. Sabe? Como a gente chega às vezes diante de alguma pessoa que pode. Então, eu queria te perguntar, não sei. Deixa para lá. Minha filha vive fazendo isso. Ô pai, oi. Deixa para lá, é melhor não. Pede, né? Acho que você não vai deixar. Mas como assim eu não vou deixar? Nem sei o que é. E às vezes a gente pensa da mesma maneira com Deus. Deus que... não, nem vou pedir. Deixa para lá. Eu tento resolver de outro jeito. Quando Ele tem que ser o primeiro a gente buscar. Seja em qualquer situação. Ele tem que ser o primeiro, porque, em primeiro lugar, Ele já sabe de tudo. Diferente de mim, que eu não sei o que minha filha quer, às vezes. Que às vezes já dá para saber, né? Mas a gente não sabe o que outras pessoas querem. Deus sabe todas as coisas. Antes da palavra não subir à boca, Ele já conhece. Deus sabe tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa. Todas as suas angústias, Ele conhece. Então não é que a gente fala para Ele ficar sabendo. A gente precisa falar para Ele. Porque a gente precisa confiar nele. Ele já sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as suas angústias, sem exceção. Tudo que passa dentro do seu coração, dentro da sua mente, o Senhor conhece. E por que a gente precisa orar? Para Ele conhecer? Não. Porque a gente precisa conhecer melhor Ele. Quando a gente abre o nosso coração diante dEle, reconhecendo que Ele é todo-poderoso, para fazer infinitamente mais aquilo que a gente pensa ou pede, tudo aqui dentro vai mudar. E é isso que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer nos transformar. E olha como Ele continua ainda, né? Fala, aqui Ele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Paulo está falando, esse poder já opera em nós. Não é um poder que está distante, porque Deus já está operando em nós. Ele não vai começar a operar, Ele já opera. E quando a gente pensa, é só a gente entender o que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Né? A gente falou lá no capítulo 1, dos versos 19 e 20, a gente já falou do poder que ressuscitou Jesus, é o poder que opera em nós. E de novo Paulo vai falar, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além daquilo que a gente pede ou pensa, conforme o poder que já opera em nós. Esse poder já está operando em nós. Por isso que nós estamos aqui. E a gente tem que entender, né? A gente falou, o Senhor nos tirou, nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos. Morto. O Senhor já nos ressuscitou. Ele já fez uma coisa que era inimaginável para nós. Ele tirou a gente da morte, tirou a gente do pecado. Se Ele pode fazer isso, o que Ele não pode fazer? Ele pode todas as coisas. Então Ele opera em nós, e aí eu vi uma frase muito legal sobre isso. Ele opera em nós, apesar de nós. Porque se dependesse da gente, nada ia acontecer. Se dependesse da gente, a gente não poderia ser salvo. A gente não poderia ser resgatado. A gente não poderia ter perspectiva, nem esperança de vida. Mas, apesar de nós, o poder dele opera em nós. E não depende de você acreditar nisso ou não. Opera. Se você está aqui hoje, se você crê no Senhor Jesus Cristo, é porque o poder de Deus opera em você. Né? Como até foi falado na EBD, né? Não é porque a gente orou, não é porque a gente, porque eu criei, eu tenho. Não. É tudo obra dele. É o poder de Deus operando em nós desde o início. Não teve um pontapé nosso, ele disse, que cara legal ali, que pessoa legal, vou ali operar nele. Não, a gente estava morto. E ele operou em nós. Ele nos ressuscitou e continua operando em nós constantemente, todos os dias.
Pascal, uma vez, ele disse que existe um abismo dentro do homem que só pode ser preenchido pela infinitude de Deus. E é exatamente disso que se trata. Eu vi uma ilustração essa semana na internet, achei bem interessante, um cara debatendo com uma moça lá, e querendo entender essa questão de estarmos... E o cara pergunta para a moça, mas como assim? Quer dizer que se eu não creio em Deus, então, como que eu estava morto? Eu não entendi esse negócio. Né? E ela falou, não entendeu uma coisa, você já viu uma luva? Luva, bonitinha. A luva ela é moldada com a mão. Ela é feita num molde da mão. Se não tem uma mão dentro da luva, ela serve para quê? Para nada. Aí nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só temos utilidade se Deus está operando em nós. Se Deus não está em nós, estamos mortos, sem utilidade. Eu achei a ilustração perfeita. Achei muito boa mesmo. Que é exatamente isso. Se Deus não opera em nós, somos uma luva vazia, que não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Mas se Ele está operando em nós, aí nós temos propósito, nós temos utilidade. Então, esse vazio ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Nada pode operar em nós, nada pode gerar em nós esse poder, a não ser o próprio Deus. E aí o Lloyd Jones, ele tem uma frase que eu achei bem legal, que o cristianismo, ele é uma questão de poder e não de performance. É o poder de Deus operando em nós e não nós querendo performar alguma coisa. Não é a gente fazendo, é Deus operando em nós. O cristianismo é o poder de Deus operando em nós. Isso é cristianismo. O cristianismo não é sobre aquilo que a gente faz, é sobre aquilo que Deus faz em nós. Isso é cristianismo. Amém? E como a gente já falou, a graça, ela nos tirou do túmulo, e ela nos leva a caminhar numa novidade de vida. É isso que o poder de Deus faz com a gente. Ele abriu o túmulo, da mesma forma que abriu o túmulo de Jesus. Removeu aquela pedra. E Jesus saiu com vida daquele túmulo. Isso era, como o próprio texto diz, o primogênito. Foi o primeiro a ser ressuscitado para que nós fôssemos ressuscitados. O mesmo poder que operou em Jesus ali é o poder que opera em nós dia após dia. É o poder que nos tirou do pecado e é o poder que nos mantém e nos sustenta todos os dias, sem exceção. E Ele está disponível hoje para nós. Ele continua agindo em nós hoje. E por isso tem que modificar as nossas orações e tem que modificar a nossa adoração. Nós temos que, da mesma forma que eu falei aqui de Paulo, olhando para Deus dessa maneira em meio ao seu texto, nós temos que adorar a Deus como quem é poderoso para fazer infinitamente mais todas as coisas. Como que nós temos adorado a Deus? Será que nós temos adorado a Deus como aquele que é todo-poderoso? Ou às vezes a nossa adoração é tão limitada, porque a gente está limitando o poder de Deus dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Deus não é limitado, como eu falei, nada pode limitar Deus. Mas a gente adora Ele menos, ora menos, porque a gente diminui Deus dentro das nossas concepções. A gente começa a colocar Deus dentro do nosso padrão. E a gente precisa orar e adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele é e como Ele tem se revelado a nós. Então tudo isso que a gente tem falado domingo após domingo aqui, além de fortificar a gente na nossa caminhada cristã, tem que servir para mudar a nossa adoração diária, em como nós nos relacionamos com Deus. É para isso que serve as nossas meditações aqui. Não é para encher a nossa cabeça, não é só para aprender uma coisa nova, não é para aprender um termo do grego. Esse termo do grego eu não conhecia, agora eu sei. Não. Para que serve tudo isso que a gente fala? Domingo após domingo, para a gente adorá-lo mais intensamente. E se tudo que a gente fala aqui não se transformar em adoração, não serviu para nada. Tem que acontecer com a gente domingo após domingo,
E toda vez que a gente lê as Escrituras, é um reconhecimento da grandeza, do poder e do amor de Deus. E tudo ser revertido em glória, em adoração, em canção, em oração, em devoção. Isso é a nossa vida cristã. É essa rendição diária diante de um Deus poderoso, grandioso e gracioso. Mas o texto continua aí, no verso 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E aí a gente percebe que a ênfase da adoração aqui é forte. A Ele seja a glória. E aí Paulo vai dar uma listinha aí. Na igreja. A gente já começamos a falar aqui sobre a igreja, a gente vai ter mais coisa aí no decorrer de Efésios, falando sobre a igreja. A gente falou, a igreja ela é uma comunidade viva, ela é um organismo vivo, ela não é uma organização, ela não é uma coisa estática, ela não é um prédio, ela é o quê? É um organismo vivo. E aí fala, a glória seja a Deus na igreja. Qual o propósito da igreja? Glorificar a Deus. Esse é o nosso primeiro propósito. Glorificar a Deus. Que Deus seja glorificado na sua igreja. Então, quando a gente entende o que é a igreja, é Deus sendo glorificado. Se a igreja não está glorificando a Deus, ela não é mais igreja. Se a igreja tira o foco da glória de Deus, deixou de ser igreja. E quantas organizações a gente não vê aí que se chama de igreja, mas a glória de Deus passa longe. E aí não é mais igreja. Então que Deus nos livre disso. Que o Espírito Santo continue agindo em nós, para que a gente nunca perca a glória de Deus de vista. Porque no dia que a gente tirar a glória de Deus de vista, a gente perdeu o nosso propósito. A gente não é mais igreja. Porque não é que a gente deixou de ser uma igreja que glorifica a Deus. Não, deixou de ser igreja, porque a igreja só existe uma. Não existem várias igrejas. Existe a igreja do Senhor Jesus. Ele deixou muito claro, a minha igreja. Qual é a igreja dele? Uma só. Então, ou a gente está nela, ou a gente não está nela. Não tem opção. E aí, em qual que você quer ficar? Na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Ele vir nas nuvens, quem que Ele vai pegar? A sua igreja. Aqueles que olham para Ele, que estão olhando para o alto, querendo glorificar a Deus o tempo todo. Por que Ele vai querer vir para aqueles que não o glorificam? Aqueles que não o reconhecem como Deus? Faz sentido? Nenhum. Ele vem para os seus. Para aquele que Ele resgatou e que glorificam e que buscam glorificá-lo todos os dias. Então, a glória de Deus seja na igreja, todos os dias. Esse é o nosso propósito, glorificar a Deus. E ele continua, e em Cristo Jesus, claro, é o centro de todas as coisas. Se existe a igreja, é por causa de Cristo. Deus é glorificado no Filho. Toda obra, a gente tem estudado na EBD aí sobre Jesus e a obra de Jesus, a sua humilhação, a sua exaltação. E a gente percebe, tudo é Cristo. Tudo é centralizado em Cristo. Se tirar Jesus Cristo da jogada, não existe mais nada. Hoje na EBD foi falado, Ele é nosso intercessor. Nossa oração não serve para nada se não for através de Jesus. Você pode orar o dia inteiro, se esgoelhar. Se Cristo não for o nosso intercessor, não serve para nada, você gastou saliva. Então, quando a gente pensa aqui na nossa oração ao Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, por causa de Cristo. Porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Por isso, a gente pode orar. Por isso a gente pode confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Por isso que a gente pode confiar no poder de Deus operando em nós. Porque Jesus existe. Porque Jesus está vivo, sentado à direita de Deus, intercedendo por nós.
a Ele seja a glória, por meio de Cristo Jesus. Quando a gente pensa, né, eu estou falando aqui da adoração, e é um assunto que eu estudo muito, já faz bastante tempo, né? E aí a gente tem nas igrejas hoje os líderes de adoração, né? E aí eu li um livro, um cara falou uma coisa muito interessante. Ele falou, só existe um líder de adoração, Jesus. Ele é o nosso líder de adoração. Se a nossa adoração comunitária não for liderada por Jesus, não é uma verdadeira adoração a Deus. Existe um líder de adoração porque existe uma igreja. E um líder de adoração que é Jesus Cristo. Ele é o que conduz a adoração da sua igreja à glória do Pai. O tempo todo Jesus agiu dessa maneira enquanto ele estava aqui na terra. O que ele sempre falava? Eu faço aquilo que o Pai fala. Eu faço porque o Pai está fazendo. Por causa do Pai. Eu obedeço ao Pai. O tempo todo Jesus estava glorificando ao Pai. E aí a gente lê no texto lá de Filipenses, por isso o Pai o exaltou, porque ele foi obediente até a morte. E aí por isso o Pai também o exalta agora. Mas Jesus, não, da mesma forma que antes ele não tomou para si o querer ser como Deus, você acha que Jesus mudou? Que depois que Jesus disse, agora sim, agora ninguém tem tempo para ninguém, agora eu vou dominar tudo, ele continua glorificando ao Pai. Por isso que ele está intercedendo por nós, para que o Pai continue sendo glorificado na nossa vida. Ele continua, o Pai o exalta e ele exalta o Pai. E essa é a beleza da Trindade. O Espírito Santo age em nós para que possamos glorificar a Trindade. E a gente tem que ter isso dentro de nós. Jesus é o nosso líder de adoração. E tudo acontece por causa dele. A gente não pode nunca esquecer disso. Jesus é o ponto central de todas as coisas. Não existe igreja sem Jesus. Não existe cristianismo sem Cristo, é óbvio. E é isso que a gente vê acontecendo no mundo hoje. A gente vê, existe a perseguição da igreja em vários lugares do mundo. E existem lugares onde a perseguição da igreja ela foi tomando um outro rumo, né? O melhor, então, é a gente mudar um pouco o nosso discurso. Vamos mudar o discurso para não ter perseguição. E uma das principais coisas é tirar Jesus da jogada. Uma vez até a Lu levantou essa questão de conversando sobre isso. E ela falou que as pessoas podem falar muita coisa, falam de Deus, né, mas elas não conseguem falar contra Jesus. Você vê alguém que consegue falar contra Jesus? Porque o testemunho dele é perfeito. Não existe o que falar contra Jesus. Não, porque Jesus, não sei, ele fez isso. Ninguém, por mais que não crê em Deus, quando vê um relato dos evangelhos, não tem o que falar sobre Jesus. E aí, é interessante, a gente falando disso, porque filmes, séries aí, que sempre tem a luta entre Deus e o diabo. Eu até visto um monte de filmes, séries sobre isso, né? E sempre tem lá, Deus de um lado, o diabo do outro, seus demônios, os anjos. Você vê Jesus aparecendo? Por quê? Porque se coloca Jesus na jogada, acabou. Está falando daquela série Lúcifer. Tem aquela, não sei se já assistiram essa série Lúcifer. É uma série viajada total, assim, né? Que aí é uma bagunça aquilo. E aí aparece um monte de anjo lá, tem os anjos com um monte de nome, né? E os demônios, cada um tem suas nossas funções. E uma briga toda lá. Jesus não aparece. Por quê? Porque se Jesus aparecer, acabou tudo. É isso que acontece. Quando Jesus entra na história, acabou. Acabou as invenções humanas, acabou tudo. Jesus quebra todas as convenções. E ele é perfeito. Não tem como falar mal de Jesus. E ele é o que pagou o nosso preço. Por isso a glória a Deus seja através de Jesus Cristo. É por isso que ele é o cabeça da igreja. Porque contra ele não tem o que se falar.
Quando Cristo é o cabeça da igreja, não tem o que se falar da igreja. Por que se fala tão mal da igreja? Porque a igreja deixou de ter Cristo como cabeça. As pessoas podem não gostar de Jesus, mas não tem o que falar dele. Falei, não creio em Jesus, mas não fala mal, porque não tem o que falar. E Jesus, ele muda toda a situação. Por isso que nós amamos tanto Jesus Cristo. Por isso que nós confiamos e cremos em Jesus. Não tem como tirar ele da equação. Se tirar ele da equação, acabou tudo. Esquece. Mas Paulo continua aí. Então a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. E aí mostrando que tanto das gerações anteriores como a nossa aqui. Então quando Paulo fala aqui por todas as gerações, ele está colocando a gente aqui junto. Ele está falando de quem veio antes dele. Ele está falando dele ali, dos Efésios, do século I. Ele está falando da gente. Ele está falando dos que ainda virão. Por todas as gerações. Se Deus não é limitado ao tempo, Ele não é limitado a gerações. Morrem gerações, nascem gerações, e Deus opera poderosamente em todas elas. O relato bíblico, desde lá de Gênesis, a gente vai ver isso. O que é? É um relato da operação de Deus, geração por geração. A gente tem que entender a história das Escrituras. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente às vezes lê muito, lê os livros de Samuel, Reis, e eles falam, a história de Davi, é a história de Salomão, aí você vê a história de Esther, é a história de Ruth. Não, é a história de Deus operando nas pessoas, nas gerações, nas diversas gerações. É disso que se trata as Escrituras. Não se trata de pessoas, se trata de Deus operando poderosamente em cada uma dessas pessoas. Sejam homens, sejam mulheres, seja de uma geração, seja de outra geração, não importa, porque o Deus nunca muda. Ele é o mesmo que agiu em Moisés, é o mesmo que agiu em Noé, é o mesmo que agiu nos apóstolos e é o mesmo que opera em nós. O mesmo Deus. Quando a gente olha para o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que opera em nós hoje. Percebe como a nossa mente hoje limita tanto Deus? Não, mas Deus abriu, faz esse tipo de coisa lá atrás, hoje não mais. Deus mudou? Quem mudou? A nossa percepção dele. A gente agora é científico demais, é ou não é? Agora eu conheço aquelas pessoas não conheciam nada, por isso que eles acreditavam. E Deus fazia? O poder estava em quem? Quem acreditava? Não, em Deus. O problema é que a gente começa a limitar Deus e fala, não posso pedir isso para Deus porque não pode, né? Imagina. E aquelas pessoas dependiam dele. O problema é que hoje a gente acha que não precisa depender só de Deus, a gente pode depender de tantas outras coisas. Mas o que Deus está falando, não importa a geração, não importa a tecnologia que a gente tenha hoje, o nosso Deus é o mesmo. E a gente tem que depender dele. Amém? E para todo sempre. Ou seja, Deus é ilimitado. Ele é eterno. E a glória seja para todo sempre. Mas aí quando fala da glória de Deus para todo sempre, ele está colocando aqui a gente, ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ele está dando um propósito escatológico para a gente aqui também. A gente sabe que a gente pode morrer a qualquer momento, mas naquele dia ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Para fazer o que eternamente? Glorificá-lo eternamente. Então, existe um propósito na igreja, não só para hoje. Nós temos um propósito hoje, claro, mas o nosso propósito é eterno. O nosso propósito não vai acabar. A gente trabalha já pensando em se aposentar, né? Ontem mesmo conversei com uma mulher, estou trabalhando bastante agora porque não vejo hora de parar. Uma notícia para a igreja, nunca vai parar. A obra da igreja, que é de glorificar a Deus, é para sempre.
eternamente. Ou seja, a gente não tem nem noção do que é eternamente, né? Nunca mais a gente vai perder esse propósito. Então a gente acha que já vê, que é isso, a gente volta, tal, a gente vai morar numa nuvenzinha e ficar lá curtindo a vida o resto da eternidade. Vai ser o resto da eternidade glorificando a Deus. É isso que a gente tem que entender. Nosso propósito de existência é glorificar a Deus. Não é ficar relaxando. É glorificar a Deus. Amém? Então viver para a glória de Deus é um chamado permanente. Tá? E quando a gente pensa na salvação, que é como Paulo começou lá atrás, falando no começo da carta aqui, ele falou da salvação, e aí ele chega nesse momento aqui. A salvação é o poder de Deus operando em nós, dando um ponto de partida. Ele dando a ignição. Ele dando um empurrão. Agora, vai. E aí, vamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Confiando que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou pede. E aí, quando a gente pensa nessa questão aqui, do Deus que faz além daquilo que a gente pede ou pensa, eu sempre gosto de pensar de uma perspectiva, né? Às vezes a gente, até o próprio texto de Paulo lá em Coríntios, né? Acho que eu já citei isso outra vez. Aquilo que nem subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. E todo mundo, quando vê esse texto, pensa, então vai ser uma coisa, né? Vou me dar bem demais. Não, isso é verdade. Só que não da forma como a gente pensa. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede. Então, além daquilo que a gente pede, e aquilo que a gente nem pensou, Ele vai fazer também. Está dando para entender a profundidade disso? Você nem pensou em pedir, Ele vai fazer. E às vezes é uma coisa que você nem pediria, mas Ele vai fazer. Por quê? Porque Ele está olhando para o final, para a glória dEle, Ele sendo glorificado na nossa vida. Então Ele vai fazer coisas que a gente não pediu. Eu nem pedi, Senhor. Mas você... eu não queria passar por isso. O que eu fiz para merecer isso? Não é que você fez para merecer isso, é que você tem que passar por isso sim. Eu nem pedi, mas eu pensei além. A gente tem que entender, Deus é o Deus do além, em todas as coisas. E Ele vai fazer coisas que a gente não vai gostar às vezes. Como eu falei aqui, o relato das Escrituras é um relato sobre o que Deus fez. E a gente vê muita coisa que eles não gostaram, né? Pensa, só fazer um parênteses rapidinho aqui. Os 3 amigos de Daniel lá, jogados na fornalha, eles pediram isso? Eles imaginaram que iam passar por isso? Não. Mas foram para a fornalha. Aí Deus fez além daquilo que eles imaginavam. Quando estavam indo para a fornalha, agora já era. Então, foi bom te conhecer, nos vemos na eternidade. Aí Deus fez além do que eles imaginavam. Mas eles não imaginavam nem que iam para a fornalha. Percebe a questão? Daniel para a cova dos leões. Ele não imaginou ir para a cova dos leões. Mas aí Deus fez além. Lázaro. Morreu. As irmãs dele, se o senhor estivesse aqui... Elas nem pediram para ele ressuscitar o Lázaro. Se o senhor estivesse aqui, talvez ele não tivesse morrido. Mas não estava, morreu, agora já era, né? Deus fez além. Esse é o nosso Deus. Ele faz além. Aí quando a gente olha para a vida de Paulo lá tinha uma perspectiva de vida, que ele vai tratar em várias cartas. Judeu de judeus, fariseu. Ele tinha um plano ali de carreira muito bom. Foi por água abaixo. O plano todo de carreira de Paulo. Aí ele falou, não, mas agora vou viver então para Deus, para a glória de Deus, vou pregar o evangelho. O que acontece com ele? Vai preso. Ele pediu isso? Não. Ele imaginava que ia ser preso? Não. E aí estava preso, porque Deus tinha um propósito dele ser preso. Surge a igreja em Romanos, porque ele foi preso, né? Em Roma lá, porque Paulo foi preso.
Várias dessas cartas chegaram a nós porque Paulo estava preso. Talvez se ele não tivesse preso, ele não precisava escrever a carta, ele ia até lá e falava. E a gente não ia ter as cartas. Então Deus fez muito além do que Paulo imaginava. Então esteja preparado para o seu inimaginável. Porque Deus não é limitado à sua imaginação. Nem aquilo que você pensa, nem aquilo que você deseja. Ele vai fazer aquilo que Ele escreveu na sua história, para a glória dEle. E claro, para o bem daqueles que amam a Deus. A gente tem que pensar disso. Deus tem planos de paz e não de mal. Mas Ele vai muito além daquilo que você imagina. Ele é todo poderoso. E o poder dele opera em nós e vai continuar operando para todo sempre. Amém? É isso que eu queria dividir com vocês aqui. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, meditamos na Tua palavra e podemos dizer que como Paulo aqui ficou estarrecido diante da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós também ficamos aqui nesta manhã admirados e deslumbrados diante do Teu poder, diante do Teu amor, da Tua grandeza. Senhor, nós queremos nos render diante de Ti, sabendo que o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é grandioso. Senhor, que a gente fuja dos pensamentos limitantes sobre o Senhor. O Senhor, Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus infinito, que faz muito além daquilo que a gente imagina. Senhor, nós como Tua igreja aqui reunidos nesta manhã, nós queremos glorificar o Teu nome. Senhor, então, nós já sabemos que o Senhor tem operado em nós, mas nós pedimos que o Senhor opere e continue operando em nós. Que o Teu nome seja glorificado através de nós. Senhor, nós queremos ser a Tua verdadeira igreja, com Cristo sendo nosso cabeça, nos guiando para viver para o louvor da Tua glória. Senhor, que a gente não perca o nosso propósito de vista, que a gente não deixe de confiar no Teu poder, na Tua soberania, mas que a gente possa descansar nisso, sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu, que se o Senhor já nos tirou do pecado, nos tirou da morte, o Senhor tem planos maravilhosos para nós. Que a gente descanse nisso, mesmo passando pelas tribulações aqui nessa terra. A gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós podemos orar, porque Cristo está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E é por isso que nós oramos nessa manhã, no nome de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos. Amém.